filhos. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Graça e paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu estou aqui neste dia 12 de maio de 2016 para trazer uma mensagem em nome de Jesus para a sua vida, para a minha. Eu gostaria de falar sobre um tema muito importante, muito relevante, atual para os dias de hoje e que é algo fundamental na vida de um verdadeiro cristão. Eu quero responder, na verdade, a seguinte pergunta: o cristão, ele pode se vingar? Ele deve se vingar de alguém que lhe faz mal? Qual deve ser a nossa postura quando alguém nos prejudica? Quando alguém fala mal de nós, quando alguém faz alguma coisa contra nós, contra a nossa vida, contra alguém que a gente ama, o que a gente deve fazer? Como nós devemos agir? Qual é a postura que agrada a Deus? É sobre isso que eu quero refletir com você, em nome de Jesus. E eu quero ler como base o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 14, onde a palavra de Deus diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Esse texto aqui tem tudo a ver com aquele discurso de Jesus no Sermão do Monte, quando Jesus diz também: orai pelos que vos perseguem. Não retribuam mal com mal. Deem a outra face. Se alguém te bater numa face, ofereça a outra. É uma figura de linguagem que Jesus usou para dizer que você não deve retribuir com mal, mas fazer algo inesperado pela pessoa, fazendo o bem a ela. Então, Paulo repete aqui o ensinamento de Cristo com outras palavras, dizendo: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Os cristãos naquela época eram muito perseguidos. Muita gente fazia maldades contra os cristãos, batiam neles, tomavam seus bens, levavam-os presos, matavam os cristãos nas arenas, faziam maldades com suas famílias. Os cristãos eram perseguidos, muito perseguidos. E Paulo diz: olha, abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoem. O que significa abençoar aqueles que nos perseguem? Ou seja, toda aquela pessoa que fizer mal contra você, que lhe prejudicar de alguma maneira, faça o bem para ela. É isso que Paulo está dizendo. Faça o bem. Abençoar significa suplicar a bênção de Deus sobre aquela pessoa. Pedir a Deus que abençoe aquela pessoa. Abençoar ela também através da nossa atitude de lhe fazer o bem e não o mal. Quando nós fazemos isso, nós estamos abençoando a vida da pessoa. Porque nós estamos lhe dando algo de bom e não algo de ruim, mas algo da parte de Deus que vai fazer o bem àquela pessoa e não o mal, mesmo que ela tenha feito mal a nós. Então Paulo estava ensinando a mesma coisa que Jesus ensinou. Jesus disse: orai pelos que vos perseguem. Em outras palavras, peça a Deus que abençoe essas pessoas. Peça a Deus que toque nos seus corações, que Deus lhes traga iluminação, revelação, para que eles também sejam salvos, para que eles venham ter um encontro com Deus. O intuito era esse. Não orar pedindo a Deus para derramar juízo, para fazer o mal com aquela pessoa, para mandar um anjo com a espada de fogo e destruir aquela pessoa, não.
Pelo contexto, você entende que a oração era uma oração para abençoar. Então Paulo está dizendo, abençoe, faça o bem. Faça o bem para aquela pessoa que te faz o mal. E isso, querido, é bom a gente frisar, não importa o que a pessoa fez. Não importa. Não importa se a maldade foi pequena, se a perseguição foi pequena, ou não, se foi algo terrível. A gente sempre deve fazer o bem. Sempre deve abençoar os que nos perseguem. Talvez você esteja se perguntando, mas irmão, se a pessoa me bater, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar parado? Não vou fazer nada? Não vou retribuir? Porque a mentalidade de quem não conhece a Deus é retribuir na mesma moeda. Se alguém bate em você, você bate de volta. Se alguém pisa no seu pé, você pisa no pé dele. É o que Jesus combateu na vida dos judeus quando ele veio. Que ele disse, ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Aquele que fizer o mal para você, você faça o bem para ele. Foi o ensino de Jesus, em outras palavras. Não retribua na mesma moeda. Não dê o troco. Não se vingue. Então, se alguém te bater, você não vai mandar literalmente a pessoa lhe bater no outro lado do rosto. Isso foi uma figura de linguagem de Cristo. Querendo dizer que você não retribua da maneira como a pessoa espera. Mas faça algo que ela não espera, que é o quê? O bem. Dá outra face. E a pessoa com certeza ficaria surpresa com isso. Significa, não resista à maldade que a pessoa está fazendo. Não retribua devolvendo com o mal. Então, se alguém lhe bater, claro que você vai tentar fugir daquela situação, se sair daquela situação, você não precisa ficar apanhando ali. Você vai buscar socorro, você vai buscar ajuda policial, você vai tentar fugir, você vai tentar se defender de alguma maneira, mas você não vai retribuir o mal com o mal, com certeza. Se você é um cristão verdadeiro e você quer praticar o que Jesus ensina, você não vai retribuir o mal com o mal. Se alguém assassinar um parente seu, que Deus o livre disso, qual é o certo? Você se vingar, retribuir na mesma moeda? Não. O certo é você entregar a vida da pessoa a Deus em oração, pedindo a Deus para abençoar aquela vida. E se você tiver a oportunidade de fazer o bem para ele, faça. E perdoe no seu coração. Essa é a vontade de Deus. Paulo diz, abençoai e não amaldiçoeis. O que é amaldiçoar? É fazer o mal à pessoa. Ou lançar palavras de maldição, desejando mal. Desejando que a pessoa morra, que seja destruída, que alguém lhe faça mal também, que algo de ruim aconteça com ela. Isso é amaldiçoar. Nós não devemos fazer isso. Não devemos. Deixa eu continuar o texto aqui para você entender melhor. Paulo vai dizer também no versículo 17 do capítulo 12 de Romanos: não torneis a ninguém mal por mal. Ou seja, não devolva o mal que te fizeram, não devolva com o mal. Não retribua com o mal. Retribua com o bem. Essa é a vontade de Deus. Não torneis a ninguém mal por mal. Porque, querido, é importante a gente entender uma coisa. Cada um age conforme a sua natureza. O incrédulo, que não conhece a Deus, age conforme a sua natureza caída, pecaminosa, carnal, que é de fazer o mal, que é de prejudicar as pessoas, que é de fazer o mal para alguém com quem ele está descontente. Já nós que temos o coração regenerado por Cristo, que temos a mente de Cristo, que somos a habitação de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós, nós que somos feitos nova criatura, nova criação em Deus, que agora temos
um coração novo, regenerado por Deus, nós temos que agir conforme o que nós somos hoje, como filhos de Deus. Por isso que Jesus também fala lá em Mateus capítulo 5, que a gente deve fazer o bem para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque quando nós fazemos o bem a quem nos faz o mal, nós nos tornamos parecidos com Deus, que faz a sua chuva descer sobre justos e injustos, faz o sol brilhar sobre justos e injustos. Deus é assim, nós devemos ser assim também. Então, nós devemos agir segundo a nossa nova vida em Cristo, segundo o que nós somos hoje. E é fazer o bem. A nossa nova vida, nosso novo coração deve ser de fazer o bem, de praticar o bem para as pessoas. Não importa o que façam conosco, eles vão agir de acordo com a natureza deles. Nós temos que agir de acordo com a nossa natureza, que é a vida de Cristo em nós. Agir como Cristo agiria, fazendo o bem. Não importa o que nos façam, a gente tem que fazer o bem. Veja como Jesus agiu. Jesus foi perseguido, cuspiram nele, bateram nele, o prenderam. Jesus não teve uma reação violenta. Nenhuma reação violenta. Em momento nenhum. Jesus não agrediu nem com palavras. Jesus foi como uma ovelha muda, levada ao matadouro. Jesus não retribuiu o mal com o mal. Pelo contrário, quando Jesus estava sendo perseguido, ele estava o tempo todo fazendo bem. Veja que quando foram prender Jesus, Pedro puxou da espada e cortou a orelha de um dos soldados. E Jesus repreendeu a Pedro e disse: Pedro, guarda a tua espada, porque aqueles que quiserem lançar mão da espada, pela espada perecerão, ou seja, morrerão. Se eles quiserem usar a força da espada de matar, eles vão colher isso também. E aí Jesus vai e cura a orelha do soldado. E veja que Jesus também, no momento que estava na cruz, as pessoas blasfemando dele, ridicularizando, falando coisas terríveis contra ele. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Suplicou pelo perdão de Deus, pela misericórdia de Deus na vida daquelas pessoas. Veja que Jesus em nenhum momento quis retribuir com o mal, mas quis retribuir com o bem. Fez o bem mesmo quando estava sofrendo, mesmo quando estava morrendo na cruz. Ele ainda abençoava a vida das pessoas, em vez de amaldiçoar. Nós devemos ser assim se nós dizemos que somos filhos de Deus. Não importa o que façam com você, querido. Não importa a gravidade do que fizeram com você ou com alguém da sua família. Você tem que sempre retribuir com o bem, fazendo bem, abençoando, não amaldiçoando. E aí Paulo complementa no versículo 17 dizendo: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se esforcem por fazer o bem sempre, perante todos, não importa qual seja a pessoa, se é boa ou mal. Eu tenho que fazer o bem, eu tenho que retribuir com o bem. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então esse texto é muito claro. Não vos vingueis a vós mesmos. Essa é a vontade de Deus para um cristão. Não se vingue. Nunca. Não importa o que façam com você. É o que Paulo já tem ensinado aqui. Se vingar é dar o troco. Querer retribuir na mesma moeda. Seja com palavras agressivas, amaldiçoando, falando mal, xingando,
ou agredindo fisicamente ou emocionalmente, ou pedindo a Deus que amaldiçoe a pessoa. Não faça isso. Não se vingue nunca, não importa o que façam com você. Faça o bem. Dessa maneira você vai estar agindo como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro filho de Deus. Você vai estar espalhando amor no mundo, espalhando paz, espalhando o bem. Você vai estar agindo conforme o seu novo coração regenerado. Essa é a vontade de Deus. Alguém pode pensar, irmão, isso é coisa de pessoas que são bobas. Você vai estar sendo besta, agindo assim. As pessoas vão lhe explorar, vão querer fazer o mal com você. Querido, não importa como as pessoas vão agir com a gente. Nós temos que agir corretamente diante de Deus. Agradar a Deus com a nossa atitude. Não importa se as pessoas vão achar a gente besta. Vão achar que a gente é bobo. Porque não está querendo retribuir o mal com o mal. Nós temos que agradar a Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que alegrar o coração do nosso Senhor. Nós temos que ser parecidos com Cristo, porque Cristo foi assim, como eu mostrei para você. Em nenhum momento retribuiu o mal com o mal. Em nenhum momento amaldiçoou aqueles que estavam amaldiçoando ele. Pelo contrário, abençoou. Então, se você vê também os cristãos durante a história, têm sido perseguidos, têm sido mortos, presos. E esses cristãos muitas vezes morreram sem levantar um dedo contra aqueles que estavam fazendo mal a eles. Mas enquanto eles morriam, eles louvavam e adoravam a Deus. E ainda oravam pelas pessoas que estavam fazendo mal a eles. Essa é a postura de um verdadeiro cristão. Não se vingar. Não importa o que a sociedade vai achar de você. Não se vingue. Faça o bem. Retribua. E aí você pode até estar pensando, mas irmão, e aí a pessoa vai ficar impune, nada vai acontecer com aquela pessoa, eu vou ficar prejudicado e vai ficar por isso mesmo? Não, não vai ficar por isso mesmo. A grande questão é essa, como está escrito aqui, que Deus falou, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então não se preocupe com isso, você não é o juiz. Não é você quem vai decretar a sentença contra a vida daquela pessoa. Deus está vendo a maldade que está sendo feita contra você, que foi feita contra você, ou contra alguém que você ama. E Deus é que é o vingador. Deus, a vingança pertence a Deus. Deus é quem é o juiz. Deus é quem tem a autoridade de retribuir, de dar aquilo que a pessoa merece, a punição que a pessoa merece. E Deus vai fazer isso. Pode ser que essa retribuição não venha ainda nessa vida. Mas com certeza, querido, pode ter certeza, um dia a pessoa vai comparecer diante do tribunal de Deus. Porque todos nós vamos comparecer diante daquele tribunal de Deus. E no livro de Deus está escrito tudo que a pessoa fez. Ela vai prestar conta de cada palavra que ela falou, de cada coisa que ela fez. Pode ter certeza, toda maldade que ela fez contra você, ela vai prestar conta diante de Deus. Se ela não tivesse arrependido, ela vai ser punida por causa daquilo. Juízo de Deus virá sobre ela, a não ser que ela se arrependa. Mas se isso não acontecer, Deus vai retribuir com juízo. E pode ter certeza que a justiça de Deus será feita. Você não precisa se preocupar quanto a isso. Não precisa. O nosso papel é não se vingar. É perdoar. Não guardar mágoa, não guardar ressentimento. E fazer o bem. É isso que Deus deseja que a gente faça. Que a gente ame. Que a gente faça o bem, que a gente ame os nossos inimigos, como Jesus ensinou. É a mesma coisa que Paulo ensina aqui no versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim,
amontoarás brasas vivos sobre a sua cabeça. É a mesma coisa que Jesus ensinou sobre amar o inimigo. Não amar somente aqueles que te amam, porque até os incrédulos fazem isso. Não fazer o bem só aqueles que te fazem o bem, mas ame o seu inimigo. Ame aquele que não gosta de você, ame aquele que te faz mal. E amar aqui não é um sentimento de você gostar da pessoa. Deus está falando aqui de você ter atitudes de fazer o bem para a pessoa. Independente de você gostar dela ou não. Independente de você concordar com o que ela faz ou não. Como Paulo disse, se o teu inimigo tiver fome, dê comida para ele. Está com sede, dê água para ele. Ou seja, abençoe a vida dele, faça o bem a ele. Essa é a vontade de Deus. Que a gente ame incondicionalmente, não importa o que façam, ou falem, ou deixem de fazer com a gente. Nós temos que agir como filhos de Deus, amando sempre, fazendo o bem sempre. Para toda e qualquer pessoa, em toda e qualquer situação. Essa é a vontade de Deus. Porque assim a gente vai estar parecendo com Deus. E quando ele diz assim, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, ele está dizendo o quê? Que a pessoa vai ficar como que com brasas queimando na sua cabeça. Ou seja, a sua consciência vai ficar atormentada. Porque ela vai ficar pensando assim, como é que pode? Eu fiz o mal àquela pessoa e a pessoa está fazendo o bem a mim. Por que ela está agindo assim? Por que ela não fez o mal comigo também? Porque a pessoa quando faz o mal, ela espera até que você vai fazer o mal a ela também. Mas se você faz o bem, ela fica surpresa. E a consciência dela vai ficar até incomodada. Isso pode levar ela até a se converter, a repensar o seu modo de agir. Porque ela pode ficar pensando, como é que essa pessoa conseguiu agir dessa maneira? O que essa pessoa tem de diferente? Por que ela me ama, faz o bem a mim, mesmo eu tendo feito o mal para ela? E muitas pessoas podem até se converter diante da sua atitude de amor. E por fim, Paulo diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, querido, não deixe o mal vencer você. Não seja vencido pelo mal. Quando é que a gente é vencido pelo mal? Quando alguém nos faz o mal e a gente retribui na mesma moeda. A gente se torna igual à pessoa que fez o mal a nós. A gente se torna igual a ela, fazendo maldade também. Então, se alguém te faz o mal, não retribua. Não faça o mal. Se você fizer o mal te venceu. É isso que Paulo está dizendo. Quando você age com maldade, diante da maldade, você foi vencido pela maldade, você foi vencido pelo mal. O mal tomou conta de você, ele te controlou e ele te levou a ser mal. Mas quando você faz o bem, você vence o mal, você vence, você quebra aquela cadeia, aquela lógica, aquela corrente de maldição, você quebra. Você vence o mal, porque você para com a vingança ali. Na hora que alguém te faz o mal e você faz o bem, você acabou com o mal. Você destruiu o mal. Você venceu o mal com o bem. Deus foi glorificado e o mal ali é destruído, é aniquilado. Você não dá continuidade ao mal. Você venceu o mal com o bem. Essa é a vontade de Deus. Hoje em dia, querido, é um negócio tão sério isso, porque muitos cristãos não praticam isso. Muitos cristãos, se alguém bater nele, ele bate de volta. Se alguém xingar ele, ele xinga de volta. Se alguém fizer alguma coisa com alguém da sua família, ele vai lá e faz o mal também. Se alguém lhe agredir com palavras, ele agride também. Se alguém tiver ódio contra ele, ele tem ódio no coração também. Se alguém tiver raiva dele, ele tem raiva também. Se alguém quiser brigar com ele, ele briga. Essa é a atitude de muitos cristãos hoje, que se dizem cristãos. Hoje em dia tem muitos cristãos também que são a favor de linchamento, de você linchar um ladrão,
de você matar um assaltante, são a favor da pessoa andar armada, pronta para matar alguém que venha lhe roubar. Eles pensam assim: não, eu tenho o direito de andar armado. Se alguém vier me roubar, eu taco bala, eu meto bala, eu mato, eu tiro aquela vida. Faz justiça com as próprias mãos e acha que está certo. Ou seja, isso não chega nem a ser uma vingança, porque não deu tempo nem a pessoa fazer o mal, você já faz antes, já prevendo o que a pessoa vai fazer. Qual deveria ser a nossa reação diante de um assalto, por exemplo? Fazer o que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 5. Fazer o que Jesus ensina lá. Deixa eu mostrar para você o que Jesus diz. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ou seja, vingança. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Ou seja, não causem resistência quando alguém está te fazendo mal. Permita, deixa a pessoa fazer o que ela quiser. Não vá bater de frente com ela, não. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Já expliquei para vocês, isso é num sentido figurado, querendo dizer que você faça o bem para a pessoa. Ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Ou seja, se alguém quer te tirar a túnica, quer te roubar alguma coisa, não dá só aquilo que ela está te pedindo, não, dá outra coisa também. É uma maneira exagerada de Jesus dizer o seguinte: se alguém está... É uma linguagem simbólica. Jesus está dizendo o seguinte: se alguém está querendo te roubar, não resista. Deixa a pessoa te roubar, levar o que ela quiser. Não vá brigar com ela, não vá fazer confusão. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedes e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ou seja, se alguém está querendo te tirar alguma coisa, não resista, deixe. Jesus está falando aqui no sentido de alguém está querendo te fazer o mal, não vá bater de frente. Não vá querer fazer o mal também. Haja com mansidão. Deixa a pessoa fazer o que ela quer fazer conforme a natureza dela. Haja conforme a sua. Então muitos cristãos hoje, infelizmente, estão pensando assim: se alguém vier me roubar, eu meto a porrada. Se eu tiver com a faca, eu esfaqueio. Se eu tiver com um revólver, eu mato. A gente tem que matar mesmo. Quando vê um bandido sendo linchado, ele diz: é muito bem, tem que ser assim mesmo, tem que matar mesmo. Tem que matar esse pessoal mesmo, esses desgraçados. Muitos cristãos têm agido assim. Você acha que isso é o jeito de um cristão agir? Diante do que a gente leu aqui? Quando Paulo diz para a gente abençoar e não amaldiçoar. Fazer o bem, não fazer o mal. Não retribuir o mal com o mal. A minha atitude diante de uma situação dessa tem que ser permitir a pessoa fazer a maldade que ela quer fazer. Eu tenho que orar por ela, eu tenho que pedir a Deus que abençoe a vida dela. Não retribuir o mal com o mal, querido. Tem gente que tem um espírito vingativo dentro de si. Uma vontade de matar, de fazer o mal com alguém que lhe faz o mal. Tem gente que tem tanta raiva de marginais, de ladrão, que deseja o mal da pessoa. Ele deseja que a pessoa morra, que a pessoa seja destruída, que a pessoa se dê mal. Diz assim: eu quero que esse desgraçado morra, eu quero que ele vá para o inferno, eu quero que alguém pegue ele e mate. Esse bandido bom é bandido morto, tem que morrer mesmo, tem que matar. Sabe, um desejo de vingança, um ódio dentro de si, uma raiva, um rancor. Nós não devemos ser assim. Nós devemos amar, devemos fazer o bem às pessoas, não retribuir o mal com o mal. Não estou querendo dizer que a gente deve aceitar com passividade a maldade do mundo, não. Mas nós não somos os agentes de Deus para fazer justiça, não. Paulo até ensina em Romanos 13 aqui, quando ele diz assim que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, ou seja, justiça, morte, né?
pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. A autoridade e o governo é o ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. O governo é que tem a autoridade de fazer justiça. É papel do governo, das autoridades, fazer justiça, prender aquele que está roubando, fazer justiça com aquelas pessoas. Aí talvez você pense assim, mas irmão, não tem justiça. No Brasil aqui não tem justiça. Não há justiça. Mas mesmo que o governo não cumpra o seu papel, você não deve se vingar, porque um dia Deus vai cumprir o papel dele. A vingança, de maneira nenhuma, pertence a nós. Então, o governo é quem vai fazer justiça. É claro que nós devemos não desejar a vingança, mas a justiça feita pelo governo é algo bom, realmente tem que existir. O governo tem que punir o mal mesmo. Não é errado você desejar que o governo seja justo, que o governo puna os culpados, que prenda os culpados, que exerça punição. Não é errado você desejar isso. Na verdade, é bom e agradável a Deus que isso exista. Tem que haver punição mesmo. Mas quem deve fazer essa punição é o governo, não nós. E se o governo não fizer, Deus vai fazer. Deus vai punir. Mas não a gente querer punir pelas nossas próprias mãos, fazer justiça com as nossas próprias mãos. E outra coisa, não deve haver em nós um desejo de vingança, querido. Um desejo de ver a pessoa se dar mal. Ter um desejo de que justiça seja feita é diferente de ter um desejo de que a vingança seja feita. Por exemplo, Deus tem prazer de que haja justiça. Deus institui a autoridade para que haja justiça. É a vontade de Deus. Mas Deus não tem prazer em punir o perverso. Deus diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Ele fala lá em Ezequiel 33, se não me engano, é 18. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Antes, o meu prazer é que ele se converta e viva. Nós temos que desejar a justiça, sim. Mas nós não temos que ter prazer em ver alguém ser punido. Isso não é para ser motivo de alegria. Porque o próprio Deus, quando pune, ele pune com pesar no coração. Mas ele pune porque é necessário. Tem que haver punição para poder ter controle social. Poder haver... Se não houvesse as autoridades para punir, tudo vivia no mundo sem regras. Então é vontade de Deus que haja justiça, mas Deus não tem prazer nisso. Nós não deveríamos ter prazer também em ver alguém sendo punido, em ver alguém sendo preso, em ver alguém morrendo. Isso não era para alegrar o nosso coração, não era para a gente pensar assim, que coisa boa, que tenha que morrer mesmo, eu quero é que morra esse desgraçado. Isso não é a atitude de um cristão. Nós temos que se sentir tristes, porque foi necessário chegar a esse ponto de alguém ser punido dessa maneira. Embora a gente saiba que é necessário, mas é algo que deveria entristecer o nosso coração, não nos alegrar ao ver uma pessoa sendo presa, morta. Embora a justiça seja necessária. E a justiça faz bem à sociedade. Eu até concordo que muito da violência que há no mundo hoje só existe porque não tem justiça. Se o governo fosse mais rigoroso, as leis fossem mais duras, se houvesse punição dura contra aquele que comete um crime, a sociedade estaria melhor. A sociedade estaria mais bem estruturada. Menos pessoas cometeriam crimes porque iam ver que havia uma punição dura contra o crime. Então eu sou a favor de que a autoridade exerça justiça. Mas eu não vejo isso com alegria quando alguém está sendo punido. Eu fico triste. Porque é triste você ver alguém morrendo, você ver alguém sendo preso. O nosso desejo tem que ser ver as pessoas se converterem, ver as pessoas se arrependendo, ver as pessoas sendo abençoadas. Então, essa é a vontade de Deus para nós. Então, querido, não se vingue.
Não devolva o mal com o mal, devolva o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Ore por aqueles que te fazem o mal. Deseje que eles se convertam, que eles tenham um encontro com Cristo. Que eles venham se encontrar com Deus e venham se arrepender dos seus pecados e serem salvos. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.